Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Podem sentar-se. Bem, antes de tudo, manifesto mais uma vez a alegria de estar aqui em nosso apostolado de Curitiba, nessa minha visita semestral como superior da América Latina. Então, uma alegria ver o apostolado se desenvolvendo com um novo local também, muito bem preparado, muito bem organizado, então, pelo Padre Tiago e por todos vocês. E aproveito também sempre essa ocasião para pedir as orações de todos por nosso Instituto, por todos os seus sacerdotes e seminaristas, em particular pelo nosso distrito da América Latina e, claro, mais especificamente por esse apostolado de Curitiba e pelo Padre Tiago, que é o pastor da alma de vocês e que vem trabalhando com bastante ânimo e heroicamente nesse apostolado. É preciso então rezar e manter essas orações. Meus caros católicos, em um pequeno livrinho bastante bom, excelente, na verdade, chamado Livro da Confiança, o padre Thomas de Saint-Laurent diz em dado momento que muitas vezes nos damos conta que Deus vai tirando um apoio e ainda um outro apoio da nossa vida e que muitas vezes chega a tirar quase todos esses apoios, se não todos, em todos os âmbitos de nossa vida, justamente para que sobre unicamente, ao final das contas, um apoio, praticamente, que é Deus. E nós devemos constatar isso, claro, quando ocorrer na vida de cada um de nós, quando apoios nos vão sendo tirados, um ou outro, mais apoios vão sendo tirados ou menos, conforme as circunstâncias da vida, da nossa vida que Deus quer, devemos ir procurando a cada passo nos apoiar mais em Deus. E para além da vida de cada um de nós, é bem verdade, devemos constatar que temos hoje poucos apoios em nossa vida. Pouco apoio com efeito da sociedade em que vivemos. E falamos aqui, claro, de apoio, sobretudo para a nossa vida espiritual, para a nossa vida em conformidade, em união com o nosso Senhor Jesus Cristo, para uma vida conforme a sua lei, para uma vida conforme a sua santa vontade. Temos pouco apoio da sociedade como um todo em que vivemos. Temos pouco apoio por parte daqueles que nos governam na sociedade civil. Temos muitas vezes pouco apoio também da parte dos nossos superiores no trabalho ou então no âmbito da educação, da escola, da faculdade. Muitos têm pouco apoio também na vida familiar mais estendida. Às vezes tem pouco apoio para a vida católica nos próprios pais, para que ajudem no núcleo familiar e de outros parentes. E às vezes, e muito infelizmente, às vezes há pouco apoio mesmo entre cônjuges
católicos. Pouco apoio, ainda mais, infelizmente, de muitos membros da Igreja que deveriam nos apoiar nessa vida católica. Pouco apoio nas estruturas colocadas pelos membros da Igreja, atualmente, às vezes mais preocupados com os bens terrenos, não só bens materiais, mas coisas desse mundo, com o meio ambiente, por exemplo, ou com a política partidária, mais preocupados com isso do que efetivamente com a glória de Deus e o bem das almas, que são as únicas coisas necessárias ao final das contas. E muitas vezes nessa falta de apoio, percebemos claramente a nossa insuficiência. Sozinho não podemos. É impossível evitar o mal que devemos, o pecado, e fazer o bem que devemos, a virtude, progredir na prática da virtude, sozinhos. Disso vem então o desânimo, uma sensação de impotência, a murmuração, a maledicência, muitas vezes também nos afundando em alguns pecados contra a temperança. E muitas almas, infelizmente, afundam-se, em particular, em pecados contra a castidade. E quando constatamos, muitas vezes em nossa vida, essa falta de apoio mais generalizada e em nossa vida particular também, nós devemos, em vez de desanimar, devemos nos voltar a nosso Senhor e a Nossa Senhora, e em particular devemos nos voltar ao Sagrado Coração de Jesus. É efetivamente um sinal de salvação, de esperança, é um apoio que nos basta, o Sagrado Coração de Jesus. Assim dizia Leão XIII em sua encíclica sobre o Sagrado Coração, em 1899, chamada Annum Sacrum. Dizia o Sumo Pontífice: eis que hoje se oferece aos nossos olhos outro sinal de salvação, sinal diviníssimo e de suprema esperança. É o coração sacratíssimo de Jesus, que encimado pela cruz resplandece no meio de chamas, com mais ardente fulgor. É nele que devemos colocar todas as nossas esperanças, a ele havemos de pedir e dele havemos de esperar a salvação dos homens. Devemos então ouvir esse clamor da Igreja: ide ao Sagrado Coração de Jesus. Devemos ouvir o clamor de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo: vinde ao meu Sagrado Coração. Devemos ir, caros católicos, ao Sagrado Coração de Jesus. Vamos ao Sagrado Coração de Jesus com confiança tremenda, firme. São inúmeras as promessas que nosso Senhor quis livremente fazer para aqueles que procuram ser devotos do Sagrado Coração de Jesus. É uma devoção importantíssima que nos dá grande força, que vai pouco a pouco nos conquistando profundamente, violentamente, ao amor de nosso Senhor Jesus Cristo, a um amor mais forte do que a morte. Um amor para vencer os pecados e avançar na graça. É uma devoção que, em geral, todos nós católicos temos, apreciamos, sabemos que é importante, mas que talvez não demos ainda toda a importância que merece na vida de cada um de nós. Não é mais uma devoção,
possível. É uma devoção necessária pela sua própria natureza e após as aparições a Santa Margarida Maria. E assim diz a santa: Ele, o Sagrado Coração, mostrou-me essa devoção como último esforço de seu amor aos homens. É a última invenção deste amor, de que nos podemos aproveitar tanto quanto quisermos. Desgraçados daqueles que não o fizerem ou que não o quiserem fazer. Mal podeis compreender as bênçãos que traz esta devoção. Nada há de mais salutar nem de mais santo. Por isso, este coração divino tem uma sede ardentíssima de ser conhecido, amado e honrado dos homens, por meio de homenagens e honras particulares, para assim poder conceder-lhes abundantemente as suas misericórdias, as suas graças santificantes e salutares. Então, é como último esforço de Nosso Senhor para nos conquistar a Ele, para conquistar o gênero humano. Não há devoção mais salutar, e porque no fundo é a mesma devoção à Eucaristia, a Jesus Eucarístico. As promessas feitas pelo Sagrado Coração de Jesus, aqueles que são devotos dele, evidentemente são promessas que se cumprem na medida da profundidade dessa devoção. Para que alcancemos com maior plenitude as graças dessas promessas, as graças dessa devoção, devemos procurar ter uma devoção verdadeira, uma devoção interior de vontade e uma devoção constante ao Divino Coração. Os atos exteriores são mais do que necessários, é evidente, indispensáveis. Mas não podemos ficar apenas nos atos exteriores. Ainda que Nosso Senhor dê aos atos mais exteriores do que interiores, também graças que vão trazendo a uma devoção mais interior, mais profunda. E é melhor esses atos exteriores do que nada. Devemos então procurar uma devoção constante e firme, que esses atos exteriores que devemos fazer sejam realmente expressão do que desejamos interiormente. Relembremos então, caros católicos, aquele breve resumo das promessas do Sagrado Coração de Jesus. Aquelas 12 promessas são realmente um resumo, porque há tantas promessas feitas que nos foram transmitidas por Santa Margarida Maria Alacoque. São promessas que devem nos mover a essa devoção ao Sagrado Coração de Jesus, que é uma conversão mais profunda de nossas almas, procurando amá-lo mais, fazer mais a vontade dele em tudo, e ao mesmo tempo uma devoção de reparação pelos nossos pecados. Relembremos então esse resumo das promessas. Dar-lhes-ei todas as graças necessárias ao seu estado. Evidente, Nosso Senhor já faz isso, mas com a devoção ao seu Sagrado Coração fará ainda mais abundantemente, para que possamos viver bem o nosso estado de vida com os seus deveres, que é a vontade de Deus claramente manifestada para nós. Segunda promessa, a paz reinará nas suas famílias. E é uma promessa importantíssima, a vida familiar hoje, mesmo entre dois católicos convictos, que vão procurando educar bem os filhos, não é nada fácil, nunca foi, mas hoje, em geral, ainda mais difícil por essa falta de apoio que mencionamos anteriormente. É muito fácil, então, surgirem conflitos, feridas que não são curadas, cicatrizadas, mas que vão se aprofundando, embora muitas vezes nenhum dos dois queira isso. E essa devoção ao Sagrado Coração de Jesus traz os cônjuges
para junto do Sagrado Coração de Jesus e faz a união aí no Sagrado Coração de Jesus, pouco a pouco. Consolá-los-ei em todas as suas aflições. E não se de aflições a nossa vida está repleta. Alguns momentos mais, outros menos, algumas aflições mais graves, outras mais leves. Mas nossa vida está repleta de aflições e não há saída. E o Sagrado Coração de Jesus vai nos consolar, não necessariamente de maneira sensível, mas espiritualmente. Serei o seu refúgio seguro na vida e, sobretudo, na hora da morte. Então, é o nosso refúgio em nossas dificuldades, onde temos um centro no qual podemos restabelecer as nossas forças, retomar o bom rumo das coisas, e será o nosso refúgio, sobretudo, na hora da nossa morte, nessa hora decisiva, em que os ataques do inimigo também se fortificam para tentar nos perder. Derramarei abundantes bênçãos sobre todas as suas empresas, quer dizer, sobre todas as suas iniciativas. Não quer dizer que elas vão prosperar, dar certo, num sentido terreno, mas que de todas essas iniciativas será possível tirar um grande proveito espiritual, um grande proveito para a alma nossa e do nosso próximo. Os pecadores acharão sempre no meu coração a fonte e o oceano infinito da misericórdia. Se nós estamos então ainda numa luta e bastante inconstante contra o pecado mortal, essa devoção ao Sagrado Coração de Jesus é muito eficaz para nos tirar do pecado mortal, dessa inconstância, dessa variação entre o amor a Deus e o ódio a Deus, que significa o pecado mortal. É uma devoção que tira a alma do pecado mortal e vai colocando-a estavelmente na graça divina. E daqueles pecados que às vezes podem parecer que são praticamente invencíveis à natureza. Em particular, aqueles pecados de vício contra a pureza, por exemplo, que tanto escraviza tantas almas, que tantas almas leva para o inferno. A devoção ao Sagrado Coração é um remédio eficaz para deixar estavelmente esse pecado e outros pecados mortais. As almas tíbias, mudá-las-ei em fervorosas. Alma tíbia, aquela que vive na indiferença em relação ao pecado venial, que aceita o pecado venial sem combatê-lo, que é também andar na linha tênue entre a vida eterna e a morte eterna. Também a tibieza é curada pela devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Se nós estamos, então, embora jamais estáveis quanto ao pecado mortal, mas sem avançar muito na nossa vida espiritual, estamos estagnados nela, a devoção ao Sagrado Coração de Jesus é um remédio muito eficaz. As fervorosas, elevá-las-ei em pouco tempo a um alto grau de perfeição. Claro, a devoção ao Sagrado Coração de Jesus não é mágica em nenhum desses pontos, não é instantânea, mas se procuramos na nossa miséria, na nossa fraqueza, na imperfeição inicial mesmo dessa devoção, praticá-la sinceramente, se queremos progredir, vamos avançar mais rápido do que poderíamos imaginar e mais rápido do que de outro modo. As almas fervorosas vão alcançar a perfeição. Abençoarei as habitações em que se achar exposta e honrada a imagem do meu Sagrado Coração. Devemos então colocar essa imagem
publicamente em nossas casas, em outros ambientes que pudermos, até para favorecer também o culto público ao Sagrado Coração de Jesus. Que a imagem esteja ali exposta e honrada, e ela derramará, claro, o Sagrado Coração, por meio dela, bênçãos abundantes nas famílias, nas sociedades. Darei aos sacerdotes o dom de abrandarem os corações mais endurecidos. A importância, então, para nós, sacerdotes, de sermos também nós devotos do Sagrado Coração de Jesus, para levar as almas, mesmo as mais endurecidas, a nosso Senhor, à conversão, à vida eterna. As pessoas que propagarem esta devoção terão seus nomes escritos no meu coração, de onde jamais serão riscados. Propagá-la, claro, de maneira ordenada, devida. É uma grande obra de apostolado procurar fazer isso. Às vezes de maneira discreta, como exigir as circunstâncias. Por exemplo, no ambiente de trabalho, tendo ali uma pequena imagem do Sagrado Coração de Jesus, a qual veneramos, respeitamos. E a grande promessa que todos conhecem: no excesso da sua misericórdia, o Sagrado Coração concederá a todos aqueles que comungarem em 9 primeiras sextas-feiras em meses consecutivos a graça da penitência final. Não morrerão no seu desagrado, nem sem receber os sacramentos. Esse divino coração será para eles, naquela hora derradeira, asilo seguro. Então, uma grande devoção que devemos procurar fazer não apenas uma vez na vida, mas constantemente, conforme as nossas possibilidades. Essa devoção de reparação das 9 primeiras sextas-feiras do mês. Um outro sinal da grande importância e do grande valor da devoção ao Sagrado Coração de Jesus é a reação do inimigo. Quando o inimigo sente o golpe, de alguma maneira ele acusa isso. E Santa Margarida Maria dizia: Satanás está exasperado, morde-se de raiva ao ver espalhar-se a devoção ao Sagrado Coração. Essa devoção real, sincera. Diz a santa, porque muitas almas lhe hão de fugir por meio dela. Mas tenhamos confiança, o Sagrado Coração reinará. Ele me disse isso e Satanás será confundido. E ainda a santa, Satanás está desesperado, vendo que por meio da devoção ao Sagrado Coração, muitas almas que julgava as suas lhe escaparão. Por isso resolveu pôr obstáculos a quanto eu empreender. Devemos preparar-nos para a luta por causa disso. E lutar então com valor essas guerras do inimigo, não nos surpreendendo as contradições que se levam diante dos nossos esforços para estabelecer o reinado deste Sagrado Coração. Sejam quais forem estas contradições, não desistamos do nosso propósito, nem desanimemos. Este Divino Coração servir-se-á dessas contradições como de sólida base para estabelecer o seu reinado. Essa então a reação do demônio desesperado, exasperado, mordendo-se de raiva, por assim dizer, contra essa devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Devoção que ele vai também tentando deturpar para torná-la meramente sentimental ou meramente externa, e assim evitar a nossa conversão ao Sagrado Coração, a nosso Senhor Jesus Cristo. Vale muito a pena, caros católicos, procurarmos realmente, intencionalmente, desenvolver em nós essa devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Devoção de amor a Ele, que vem do amor dEle, e de amor a Ele, de reparação pelos nossos pecados e de todos os homens. Devoção de consagração total, de entrega total a esse Sagrado Coração de Jesus, e uma devoção unida e que passa pelo Imaculado Coração de Maria, para melhor nos unirmos e consagrarmos ao Sagrado Coração de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.